Arro! Energias positivas para você, começando uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem. Só depende de você. Acenda a sua luz interior e venha viver a prosperidade na sua vida. Faça essa escolha. Aqui a gente joga só a sementinha e você cuida da sua parte aí. Já quero mandar um abraço da rede SPTV. Toda quarta-feira, essa hora de expandir a consciência nessa rede maravilhosa. Quem está no YouTube, vamos nos ajudar? Seja bondoso espiritualmente. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa só. Só compartilhe com uma pessoa para ela poder expandir a consciência e através dessa mudança, mudar o seu comportamento e mudar o meio, meu, que é através da ação que as coisas acontecem. E já se inscreva no canal aí, dá o seu like, deixa o comentário, vem pra cá, vamos expandir a consciência, porque hoje o programa tá maravilhoso. Essa é minha amiga Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Como é que tá? Tudo ótimo. Nossa, essa animação parece até torcida de futebol. Gostei. Vamos lá, infinitas possibilidades, né, Gabriela? Literalmente com você, né? Porque você é psicóloga, nômade, facilitador de barra de ar, facilite, tantas coisas, né, minha amiga? Facilitadora de biodança, muitas biodança coisas. É maravilhoso, já fiz biodança, é muito legal. Maravilhoso, não é? Também acho. Bom demais. Como é que surgiu a barra de ar na sua vida? Pois é, olha só, eu posso começar, porque surgiu no nomadismo. Posso Fica começar à vontade, no nomadismo? vou falar. Eu comecei a ser nômade sem saber. Eu fui para uma bolsa de estudos para a Irlanda durante 10 meses, com 29 outros educadores. E foi muito interessante, porque lá, quando a gente vai para uma bolsa de estudos, no meu caso, eu deixei filho, deixei mãe, deixei pai, deixei família, deixei meu trabalho. Mas, por um lado, isso é um privilégio, porque a gente entra num outro mundo, num outro espaço, num outro ritmo, no meu entendimento, com muito menos demandas estressantes. Porque a demanda de estudos é uma demanda de produção, de entrega, de escrita, mas não é uma demanda de levar filho, busca filho, pega a mãe, vai, faz isso, faz aquilo, sabe? Então, eu levei 6 meses e fui para um país que não tem o índice de violência que o nosso tem, em termos de assalto. E aí eu me dei conta, pela primeira vez na vida, que eu tinha um estresse de fundo natural, que eu já tinha naturalizado isso. E aí, 6 meses depois de Irlanda, eu vi que eu viajava, por exemplo, para algum lugar, voltava de mochila, pegava a bicicleta alugada 1h da manhã. No Brasil eu não faria isso. Verdade. Então, para que eu estou falando isso? Meu sistema nervoso se atualizou. A gente não sabe o que não sabe, então eu não sabia desse nível de estresse interno. E aí, junto com essa descoberta do sistema de estresse, que a vida pode ser mais fácil, mais relaxada. Desacelera, né? Desacelera e igualmente ou até mais produtiva. Esse é o paradoxo. E aí eu não sei como entrou o facelift na minha vida, facelift energético, com a Débora Bica, que estava dando aula em Portugal. E aí juntei, né, tipo os coins, todas as moedinhas, juntei e fui para Portugal só para fazer facelift energético. Aquela coisa de louco, você viaja o dia inteiro para fazer um dia de curso e viaja o dia inteiro, porque eu morava no interior da Irlanda, não era em Dublin. E mudou minha vida. Já ali no facelift energético mudou minha vida, especialmente por causa da postura da Débora Bica. Não sei se você conhece. Eu conheci barra de ar através da Débora Bica. Então, e você estava falando antes do Hélio Couto, né? A Débora Bica é assim, ela também é super ressonante, né? E ela tem uma presença, um magnetismo e uma coerência interna muito grande, assim, sabe? Admirável. E ela, através dela, a forma como ela passa, ela passa toda uma filosofia por trás. E aquilo me mobilizou muito, ressoou muito, mexeu muito comigo. Ela tem uma coisa de receber do ambiente. Então, por exemplo, se ela viesse aqui, ela já está observando, um super-homem, um carrinho, um universo, como pode melhorar, e o que isso está me dizendo. Então, eu entrei no Access pela Débora Bica. Aí, depois, pós-Irlanda, eu voltaria a trabalhar, sou da área de educação pública, do chão de escola, mas eu senti assim, gente, acho que eu não estou pronta. E aí eu estendi a minha licença sem investimento, porque eu era bolsista, eu não recebia salário. Estendi e fui para... Onde que eu fui? Fui para Minas Gerais primeiro. Fui para Belo Horizonte, fui ajudar num encontro sobre voluntariado.
E depois eu fui para o Nordeste. E quando eu estava em Salvador, fazendo trabalho voluntário, trocando... Olha a mudança radical. A pessoa mestre em psicologia, formada com pós-graduação na Irlanda, passou na seleção. Eu fui fazer trabalho voluntário no hostel, fui lavar chão, lavar privada em troca de hospedagem. Mas eu senti que era isso que a minha alma queria. Porque esse distanciamento parecia que era uma coisa que a minha alma precisava desse momento sabático. Porque quando a gente é mãe, você tem filhos? Eu tenho uma enteada, né? Tem uma enteada, você é pai, padrasto. Mas quando você é mãe, isso ocupa uma energia psíquica imensa, né? E meu filho estava com 17 anos quando eu fui, ele é ultra, hiper responsável. Então, assim, preocupação zero. Então, me permiti isso, mas só quando meu filho fez 17 anos. Acho que foi tipo a minha carta de alforria comigo mesma, espiritualmente falando. E aí, nesse trabalho voluntário que eu fiz lá, do lado, 2 ruas do lado, a Juanita, que eu nem conhecia, que é super badalada, todo mundo conhece, a Juanita Gimenez, ia dar uma classe de barras 2 ruas do lado. Aí eu falei, que legal, quero fazer. Quando eu vi o preço, R$1.620. Não sei se era esse o preço, mas hoje seria esse, né? Quase cai dura. Mas aí eu assisti um vídeo da Juanita que falava sobre criar. Quando você não tem o dinheiro, como você cria. E aí eu criei esse dinheiro. Esse dinheiro apareceu e eu entendi que era um sinal, porque eram 2 ruas do lado onde eu estava, quais as chances disso acontecer. Num hotel maravilhoso, então é como se eu tivesse 2 mundos. No mundo lá, assim, meio roots do hostel e o mundo todo chique, becado do hotel. E aí fiz a primeira classe. Beleza, continuei viajando pelo Nordeste, fui visitar, fazendo na maior parte das vezes, fazendo trabalho voluntário, e fui para João Pessoa, cidade linda, maravilhosa, Cabedelo, na verdade. E a minha amiga, que também uma época tinha sido minha mentora, ela me recebeu na casa dela. E aí ela falou assim, dia 21 de dezembro eu vou dar minha primeira classe. Eu falei assim, você é louca, 21 de dezembro? Ninguém tem tempo, todo mundo fazendo compra de Natal, todo mundo gastando dinheiro. Ponto de vista, né? Ponto de vista. Mas ao mesmo tempo que eu falei tudo isso assim que eu acabei, eu falei assim, eu também sou louca, eu vou fazer essa classe com você. Aí eu falei assim, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. O que é que eu vou fazer? Criar. E assim foi. E aí foi uma virada de chave, porque eu já tinha criado dinheiro com a Juanita. Aí eu pensei que eu ia criar o dinheiro fazendo barras, não, facelift na época que eu não tinha barras, na praia. Só que não rolou, assim, sabe? Não rolou e eu fiquei, poxa, aí fiquei na pergunta, o que se requer para que eu faça essa classe de barras com a Daniela e Helena? O universo é para eu fazer? Se for, me coloca os sinais. E aí eu tive a ideia, que eu achei genial, talvez nem seja tão genial, mas para mim foi genial. Contactei os meus amigos de Brasília, porque depois de uma pessoa eu viria para Brasília, para visitar minha família e tal. Falei assim, vou fazer uma classe de barras, mas a classe custa 810, porque é metade do preço depois das outras, né? Você é facilitador. E aí falei assim, então eu preciso de dinheiro para pagar essa classe. Então, quem reservar, agendar comigo, sessão de barras de Access, para quando eu chegar em Brasília, mês que vem, você, pagando agora, você vai receber essa sessão comigo, vai estar me ajudando e vai receber mais ainda, porque eu vou estar num outro nível energético. E aí foi o valor superior ao da classe, eu não acreditei. Eu não acreditei. Então, depois disso, eu vi que é possível criar, entendeu? Então, foram 2 exemplos. Então, a classe de barras, as barras de Access e o Access Conscious, parece que ele que me escolheu. Eu tenho um pouco essa sensação. Sabe, foi a energia que me veio. Aí, depois que eu fiz a segunda, a professora e a amiga, né, a facilitadora, falou assim, Gabi, você sabe que se você fizer uma terceira, você pode facilitar? Eu falei, o quê? Não acredito. Aí eu falei, agora tá mais fácil. Ela, mas tem que pagar a certificação depois. Tudo bem. Aí, conversando com uma outra amiga, num outro contexto, eu apaixonada por Access Consciousness, porque eu sou muito curiosa, né? Eu sou psicóloga de formação, não sei se por isso, eu tinha dúvida de psicologia, eu gosto de mergulhar nos processos, experimentar comigo antes de propor a alguém, para sentir na pele, sabe? E ter minhas próprias conclusões. E aí eu mergulho mesmo, eu sou super intensa. E eu estava vivendo, né? Vivendo Access, vivendo essa coisa de ponto de vista, como que suspende ponto de vista, papá. Baixa barreiras, sabe? Essa coisa toda, assim, é muita coisa que vira, assim, sabe? Somos seres infinitos. Como assim, infinitos? Pode tudo. A gente que cria tudo. Eu estou na desgraça, então eu que crio. Estou com pouco dinheiro, então eu que crio. Então, tudo isso assim, tudo ao mesmo tempo.
Mas todas as classes que eu fiz tinham apoio de um grupo, e essa era minha amiga pessoal, então eu tinha muito apoio dela. Aí eu falei, gosto disso, vou fazer a terceira classe. Aí eu falei assim, vou criar de novo. E eu tenho muito essa postura assim, vou testar para ver se funciona. Então, por exemplo, quando eu estava na biodança, eu larguei o emprego que eu tinha, CLT, para fazer a monografia da biodança, tipo uma dissertaçãozinha. E falei assim, e vou viver com os princípios da biodança. Então, eu sempre testo o sistema que eu estou imersa e acreditando e apaixonada por ele. Aí eu falei, ser a ferramenta mesmo. Você fala Max, né? Aí, ó, ser a ferramenta. Né? Arrasou, Thiago, é isso. E aí, como ele tá falando do L-Code, né? É ser para ter, né? Exatamente. Que é uma questão de você fazer mesmo, acreditar, a fé, né? Isso, a fé. A fé, para mim, ela vem muito como um chamado, é uma certeza interna que tem uma energia me puxando, me convidando para esse lugar. E é bacana, né? Porque a gente tá falando do ponto de vista, né? Pô, fazer uma classe dia 21 de dezembro, ninguém vai, né? Então já cria um julgamento, um pré-julgamento, né? Pra quem não conhece a barra de Axis, que toca a cabeça, e a ideia é exatamente o quê? Limpar essas crenças. Exato. Né? Não vai dar certo. Peraí, por que não vai dar certo? Isso. Quais as possibilidades? Você criou algo que, se eu for falar pra alguém que faz, você não vai vender. Você vendeu antecipadamente algo. E não só vendeu, criou uma facilitadora num tempo que eu imaginaria recorde para mim, que eu não imaginava nada disso. Isso foi em dezembro. Nós estamos em março. Em fevereiro eu já era facilitadora. Eu falei, nossa, até eu, você sabe como é a vida. E é muito interessante porque, assim, basta querer. Eu falo pra minha esposa direto assim, cara, o lá de cima, Deus, o universo, sei lá como é que você denomina, ele não brinca com você, não tem sentido. É rápido, cara. Quando você fala que tá no. Vou entrar no fluxo. O fluxo é rápido, aquela correnteza vai te levar. É isso. Não tem sentido de ficar brincando com você, né? É só não atrapalhar e já vai. Se eu falou então, tudo. né? Não atrapalha. Só fica na sua que tudo vai dar certo, né? Exatamente. E aí, essa coisa do ponto de vista, o nomadismo me ajudou muito, porque lá na Irlanda eu aprendi a desacelerar, sair do sistema de alarme, que no Access chama de drama e trauma. Eu ainda tenho isso dentro de mim, mas num outro nível. E na Irlanda éramos 30 brasileiros, então a gente vivia numa comunidade vertical, nos alojamentos estudantis maravilhosos. Então foi uma experiência também muito rica. Eu morava com 4 outras pessoas, a gente dizia assim, minhas irmãs, a gente chama os outros de família irlandesa, éramos todos vizinhos. Então já estava mudando o meu ponto de vista, porque antes eu era aquela independente, autônoma, fazia tudo sozinha. E lá era uma comunidade, sabe? Era a nossa família, porque todo mundo deixou a família para trás, para estar lá 10 meses. Aí depois veio o facelift. Aí depois voltei para o Brasil, né? Voltei para a Irlanda para acabar o curso, depois volto para o Brasil. Aí fiz em João Pessoa. Aí falei, vou fazer a terceira classe. Aí falei, eu quero resolver, eu escolho, porque a Access tem muito isso, eu escolho, né? Não é eu quero, eu vou tentar. Eu escolho receber da energia do masculino. Falei, onde tem? Aí onde tem? Em Brasília, enquanto eu estou em Brasília. E o dinheiro eu tinha? Não. Como é que você vai fazer? Aí conversando aleatoriamente, voltando lá com uma amiga, eu falando, cara, e ela tinha recebido o Access, eu tinha dado para ela, corri as barras dela no hostel, ela também era voluntária. E aí ela assim, Gabi, eu quero fazer classe de barras com você. Porque a gente falava muito sobre Access Conscious, porque eu estou muito apaixonada, né? E quanto mais eu falo, mais eu elaboro para mim também. Aí eu falei, eu quero fazer com você. Qual é o seu Pix? Eu quase caí dura. E ela tá assim de sabática também. Eu falei, como pode melhorar? Eu falei, peraí que eu vou arrumar o facilitador, você vai depositar direto para ela. Por quê? Porque ela ia pagar meia classe. Pagou, né, no caso, meia classe, porque ela vai ser minha host. Então eu ganhei 2 vezes. Ela ganhou a classe, ela já me deu, foi a mensageira do universo. Quem foi que você fez a última classe? Foi com o Geraldo, que me falou de você. O Geraldo maravilhoso, Geraldão. Isso, aquele espaço lindo, maravilhoso, maravilhoso. Foi, e aí... E foi lindo, Geraldo foi assim. E Geraldo falou, você está se formando, ele conversou comigo antes. Então, aí ele me deu vários documentos anexados de autoria dele, de dicas, de host. Um direcionamento bem interessante, né? Para o que você quer, assim, sensacional, sensacional. E aí, então, já fui, falei, pronto, já tenho minha classe, já tenho uma host, já tenho uma aluna e já tenho minha próxima parada nessa minha vida nômade. Então, é neste nível que Access Consciousness entra. E é interessante, né? Porque a escolha, ela abre, né, as possibilidades, né? Porque você escolhe, ou seja, você vai dedicar aquilo, né? Talvez o que falta hoje é muito isso, né? A gente tá naquela questão mental, muita coisa, e aí você não dedica a nada, né? Eu estava com a minha esposa de manhã cedo e conversando sobre isso, né? Que
A intuição é o canal direto que Deus tem com você. E muita gente não percebe isso porque o barulho mental é tão grande que eles não conseguem entender isso, ou compreender, ou ter clareza nessa mensagem, né? E o quanto é importante desacelerar. Né? Você faz aquela harmonização sua, você com a mente, com o coração, a alma. Você tirar esses pontos de vista e julgamento para você estar limpo para poder receber essa mensagem, né? E aí, ó, exatamente, você falou assim, desacelerar é uma palavra muito forte. Eu gostei dessa palavra e dessa movimentação mental. Ela é mental e ela é emocional também. Porque quando a gente sofre, né? Gasta, você fica naquela ruminação, né? Nós, humanos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, acabou o curso na Irlanda e eu voltei para o Brasil, e também nas férias, no meio do ano, pegando um pouco o gancho da mãe, né? Meu filho estava quando eu fui estava com 17, quando eu voltei estava com 18. Aliás, eu vim pro aniversário dele. Aliás, foi 17, 18, gente, já nem lembro mais, porque agora ele está com 20. Eu já nem sei. Eu sei que eu vim pro aniversário dele de 19 anos, eu já estava nômade no Brasil, e às vezes as minhas amigas falavam assim: mas e o Chay? Você largou, você assim, tipo assim, abandonou? Não falavam isso, mas era isso que eu... E aí eu falei, você quer saber? A relação melhorou mais ainda. Porque às vezes a distância é isso, sabe? Tudo que está ali já viciado na cabeça da gente, que a gente... Em inglês é a expressão take for granted, que a gente toma como a priori, e você está num ponto de vista fixo. E você sai, e viajar ajuda demais a sair do ponto de vista fixo para quem está receptivo. Novos ares, novas pessoas, novos conhecimentos. Tudo novo. E no meu caso era tipo nova profissão, entre aspas, porque eu trocava hospedagem por trabalho, né? E era maravilhoso. E graças a essa mudança de ponto de vista, eu aprendi, por exemplo, a beleza do trabalho braçal. Porque eu sempre fui daquela classe privilegiada, trabalho mental, psicóloga, mestre, facilitador de biodança, tudo mesmo, mas não é trabalho braçal. Não é limpar chão, banheiro. Assim, né? Mas aí eu fazia aquilo porque eu já tinha classe de Access, né? Eu fazia aquilo muito no estado como se fosse uma meditação, assim. O que eu posso estar limpando em mim, da minha vida? O que eu posso estar limpando? Né? E como quando fosse um processo mesmo interno, né? E aí eu trabalhei em roça, eu trabalhei em pousada. E teve uma pousada que era muito interessante. Um calorão, foi em Pernambuco. Qual é o nome? Ilha de Itamaracá. Um calor, porque no Nordeste é sempre calor, e limpando, e cuidando dos espaços. E eu morro de calor. E aquela coisa, aquela relação saía exausta. Parecia que o cabelo tinha passado em cima de mim, né? 5 horas. Aí depois a gente podia usar a piscina. Aí depois estava lá na piscina, como se fosse uma ricaça na pousada. Então, assim, tudo ao mesmo tempo era muito rico isso, para mostrar a mudança de possibilidades. Eu até falo, infinitas possibilidades, porque são as infinitas possibilidades, né? Você está aberto a experienciar, né? Sem um julgamento, né? Coisa que eu aprendi com o Geraldo, mandar um abraço assim pro Geraldo. Gente, o cara maravilhoso. Abraço, beijo. Anápolis, Goiânia, ele faz muito trabalho interessante lá de Barra de Axis. Que tudo é contribuição, né? A experiência vai ser boa ou ruim? Não, peraí. O que eu posso aprender com isso? E agora falou, tô limpando o chão. O que eu posso estar limpando em mim, igual você falou? O que aquele trabalho pode gerar de experiência, né, para mim como ser humano, mentalmente, como pessoa, né? Porque se você olhar assim, é um trabalho meio estranho, eu não vou fazer. E aí você também não recebe, né? E não vai viajar, não conhece as pessoas. E aí, por exemplo, essa pessoa que vai me receber, eu conheci num trabalho assim. Ela na recepção, né? E eu na limpeza. E em Salvador, tinha assim, os banheiros estavam reformando, então tinha pouco banheiro e uma machaiada, muito homem e pouca mulher lá, nesse hostel específico, nessa época do ano específica. E aí eu achava uma porcaria aquele banheiro e eu ficava dentro de mim assim, filho da puta, ficava, né, no julgamento, que droga, mas eu não me permitia falar. Aí um dia chegou no meu limite e falei assim, eu vou falar com essa galera, esses machos maiores de 18 anos. Aí falei assim, vou falar e vou ser vista como a chata, a general, né? Aí eu falei de boa, porque eu também não quero ser grossa, às vezes até só sem querer, mas assim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei para eles, gente, olha só, esse banheiro aqui tá uma zona. Falei pro outro, fulaninho, sabe? Que a gente era tudo, vira família, né? Ninguém levou para o coração. Foi a maior lição da minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que aprender a ser como esses homens. Eles são sem noção, mas se alguém der noção para eles, eles aceitam. Eles não estão defendidos, eles não estão com ponto fixo. Eles até me protegiam. Se às vezes eu limpava e não podia entrar porque estava secando. Pode entrar, Gabi, como se eu fosse toda bem. Eu falei, pode ainda não. E a gente, assim, é possível fazer coisas de uma outra forma. O julgamento está na gente.
O julgamento está na gente. A verdade é essa, né? O ponto de vista é na gente. Tá porque na gente. assim, como é que. Cara, o que a gente passa às vezes? Como é que eu já antecipo a reação do outro? Sem conhecer, né? E na verdade eles foram maravilhosos, foram meus mestres, mestres de amor, de como a gente não precisa levar as coisas pro coração, não precisa criar drama e trauma, que o Access fala. Então, assim, foi maravilhoso. E é isso. De repente uma pessoa vê, nossa, você lavando banheiro? Nossa, o quê? Tudo é questão de ponto de vista. Assim, eu tenho uma gratidão imensa, tenho contatos, inclusive isso foi em Salvador. Quando eu fui para João Pessoa, eu encontrei, por coincidência, 2 pessoas desse mesmo hostel de Salvador estavam em João Pessoa. Então, assim, eu fui muito feliz. Sobre o que você falou, você escolheu isso também, né? Isso. Escolheu experienciar essa experiência, aprender, né? Eu sou de coração aberto para você poder aprender, né? E sabe o que eu ouso dizer hoje? Porque eu tenho o perfil Mãe Descolada Oficial, né? E esse nome Descolada, ele é muito bom. Hoje, eu ouso dizer que uma boa forma de educar filho enquanto mãe, seja um solo ou não, é lembrar que você não é a única influência educativa na vida do seu filho. O seu filho pode aprender viajando, o seu filho pode aprender fazendo trabalho voluntário, até vocês 2 juntos no mesmo lugar. A gente ia fazer, eu e meu filho, mas acabou que a gente preferiu ir para Caldas Novas, a gente ficou só de boas, porque a gente se vê tão pouco. Mas existem outras formas de se aprender, sabe, com a vida. Não precisa ser tudo nas costas da mãe. Eu me lembro quando eu morava num apartamento que tinha 2 quartos. Eu brincava que era 1,5 quarto. Esses apartamentos novos, 1,5 quarto. 1 quarto do meu filho, 1 era o meu. E ambos tinham aquela cama que você puxa por debaixo, que é uma cama box. E a gente decidiu alugar para Airbnb. E era bem na fase que meu filho estava adolescente, que é típica aquela bagunça de quarto. E aí escolho qual briga que eu quero. Eu falei, não vou brigar com isso, vou brigar com outras coisas. Eu estou cansada desse negócio. E mãe solo, né? Não porque ele não tenha pai, porque ele morava comigo, né? E aí eu falei assim, a gente tinha um acordo para diminuição de estresse. Você faz o que você quiser no seu quarto. Agora, na casa tem que ter a ordem. Aí, ok. E aí, mas me incomodava, mas acordo é acordo, né? A gente tem que combinar e sai caro, né? E aí a gente foi fazer Airbnb. Falei, eu cuido da plataforma, você cede o quarto. Quando vier o hóspede, você vem para a cama de baixo e a gente racha 50%. E meu filho adora dinheiro, adora dinheiro. Mas eu ganhei muito mais que o dinheiro. Infinitas possibilidades. Isso tudo para mostrar o ponto de vista, a sutileza da vida, do ponto que a gente olha. O que aconteceu? Meu filho naturalmente arrumava o quarto, que ele tem noção que não vai deixar um quarto bagunçado para um hóspede e que a gente é avaliado. A parede das casas parece que ficavam felizes com os hóspedes, porque a gente tratava como se fosse um parente distante que você não conhece. Sabe, a gente estava fazendo assim, como é que é o nome? Pasta de dente natural. Aí a gente convida. A gente vai sair, meu filho vai sair. Ah, você quer sair à noite também? Dançar? Vai. Aí tem uma amiga minha saindo. Você quer ir com o meu hóspede? Então a gente rapidinho virou super host. A gente nem sabia que existia super host. Aí meu filho até falou, nossa mãe, a nossa casa é tão simples, tão pequena, mas eu acho que é porque a gente é muito alegre e é muito bem localizada, porque era do Sudoeste, né, numa comercial. E foi uma experiência educativa fantástica. Me poupou de ter estresse para dizer para o meu filho arrumar o quarto. Né? E ainda por cima ganhava dinheiro. Sabe assim, você ainda paga para fazer uma coisa gostosa, uma coisa que faz bem, ganha, meu filho, eu ganho, o hóspede ganha, o mundo ganha. E a gente queria viajar, e na época eu não estava com essa grana para viajar. E a ideia surgiu assim, já que eu não vou à viagem, a viagem vem a mim. Aí vem para vir a energia dos viajantes. Então, isso para dizer essa coisa do ponto de vista. Se eu tivesse dentro da caixinha, eu não teria pensado nessa possibilidade. Coisa bacana, né? Acho que eu vi o sorriso do Max Gehry, do Gehry, né? Que até fiz uma palestra, quero mandar um abraço pro pessoal da Fraternidade 947, lugar maravilhoso, trabalha com a medicina da floresta lá. E o amigo João que fala muito sobre prosperidade lá, ressonância harmônica, muita coisa bacana lá. 947, segue, né? Que era uma palestra que o tema era destrua seu mundo, crie seu universo, que é uma frase que eu vi do Gehry, né? Que é muito sobre isso, né? A gente desconstruir nossos pontos de vista, nosso julgamento, para você ter algo maior. Às vezes você tem medo, né? Ao ficar naquele emprego, aquela coisa, não posso mudar. E aí, de repente, vem o caos, muda tudo, né? Fecha, né? Fecha uma janela para abrir uma porta, né?
E a gente tá mais aberto a isso, né? A construir esses pontos de vista, a mudar, a receber esse novo mesmo, E né? recebe muito mais. E sempre é mais, né? Vira alguns hóspedes. O que eu ganhava de presente de hóspede, os Não, hóspedes e embora a deixando cultura, né? presente. Conhecimento, tudo isso, foi né? Não tem preço, né? maravilhoso. Por que a gente parou se era tão bom? Porque meu filho cresceu e quando ele ia na cama de baixo, o pé ficava. Ele não cabia na cama de baixo. Aí eu achei que já era hora de parar. Tá bom. E entender que foi a experiência válida até certo momento. Não é pra sempre, né? Foi aquele momento pra você experienciar aquilo e aprender, né? E o que você falou, como é que é? Do mundo? Eu gostei muito dessa frase. Destrua o seu mundo para criar o seu universo. Na teoria U, que é uma coisa que eu gosto muito, até recentemente fizemos um grupo de estudos da teoria U, diz assim, porque que o velho precisa morrer para dar espaço para o novo. E aí diz assim, o que em você precisa morrer agora? E você farejar, isso é uma palavra minha, não do livro, nem da teoria, para você farejar que futuro emergente está te convidando. E eu acho que isso tem tudo a ver com Access Consciousness, sabe? Que é exato, e tem a ver com o que o Hellinger falou, que você citou aí, né? Então, é muito interessante isso. Essa disponibilidade de deixar ir o que não nos serve mais. Pode até ser que serviu. Pode até ser que nem serviu tanto também. Mas deixar aí. E o pessoal chama isso de zona de conforto. E o mais interessante, né? Que um dia pode servir, né? Pode servir de daqui 10 segundos. Experiência, né? Você pode voltar aquela experiência, reviver, significar e transformar a realidade, né? E o pessoal chama isso de zona de conforto. Eu não gosto desse nome. Eu chamo de zona de familiaridade. Porque, às vezes, a dita zona de conforto ela é muito desconfortável. Só não é o suficiente para a pessoa ter coragem de mudar. Mas nem sempre ela é confortável. Às vezes a pessoa tá... Pode xingar aqui? Não. Fica à vontade, meu. Às vezes a pessoa tá na merda, ela sabe que tá na merda, mas falta alguma coisa para ela ir adiante. Agora não vai me dizer que isso é zona de conforto, entendeu? Então eu não chamo esse nome, zona de conforto. Eu digo que é o familiar, é o medo do novo, das infinitas outras possibilidades. E aí eu acho que Access trouxe muito para mim e somou, fez assim, com a minha vida assim, meio mudou o eixo. Porque eu sempre trabalhei com mães de adolescentes, professor, tudo em volta de adolescentes, há décadas, literalmente décadas. E eu descobri com o meu perfil, pelo retorno, principalmente no Direct, que muitas mães não eram mães de adolescentes, eram de outras idades, e isso serve para mim também. Aí eu falei, o que está acontecendo? O que está certo sobre isso? Né? Eu registrei essa informação. E aí acho que agora eu estou começando a entender. Porque eu acho que existe um lugar de uma mãe, eu estou falando de mãe porque é quem eu trabalho, mas mãe especialmente mesmo, uma mãe oprimida e opressora. Então, assim, oprimida por quem? Pela cultura. Assim, para julgar mãe, se uma mãe fizer uma coisa, se uma mãe viajar para fazer uma pós-graduação fora, ela está muito mais apta a ser julgada como uma má mãe do que se o pai fizer a mesma coisa, ou até mais longo. Então, culturalmente, tem uma opressão. E se a gente, como diz o Access, comprar esse ponto de vista, que não nos pertence, isso nos apequena, isso nos deixa no mundo quando a gente pode ter o universo. Então, assim, o meu trabalho, e agora, então, com Access, é muito dessa linha. Essa linha energética, inclusive, das mães terem clareza e a permissão de que elas são mais que mães e que, às vezes, ser egoísta é a melhor coisa para o seu filho, porque não é mãe descolada, sim, porque é transada, é moderninha, tarará, mas é descolada para você descolar, tirar a cola de tudo aquilo que não te pertence, que não te faz bem, que não faz criar, que não te expande. Então, às vezes, uma mãe ficar fazendo aquilo só porque comprou todos esses valores culturais. Jeito, né? Tem que ser daquele jeito. Desse ponto de vista, isso oprime a alma da mãe. E ela está fazendo melhor. Mas quem faz melhor? Uma pessoa que está sem opressão na alma ou uma pessoa oprimida? Essa é a chave. É a liberdade, né? É a liberdade. É o que o Access, eu sempre falo, o Access dá essa liberdade, né? Você fala assim, pô, precisa ser assim, pode ser de outra forma, né? Igual você falou, esse ponto de vista é do outro, da outra pessoa, não precisa seguir aquilo, né? Você começa a entender que você é um ser infinito mesmo, que você pode e deve fazer essas escolhas, seguir o seu caminho que você acha mais interessante. Porque se fala de educação, é os padrões, né?
Tem que ser dessa forma, tem dessa E os forma. padrões culturais, transgeracionais, talvez, né? De quantas e quantas vidas. E cada ser humano é diferente, né? Cada ser humano tem a sua especialidade, sua especificidade, né? E eu disse assim que eu testo em mim mesma recentissimamente, em Caldas Novas, quando eu fui com meu filho agora, porque cheguei último dia do ano passado, janeiro, fevereiro, março, né? Tô indo embora já daqui 2 semaninhas. Então estava pouco com meu filho. Mas isso me convidou a ter mais qualidade enquanto eu estava com ele. Porque eu sei que daqui a pouco eu estou em outra cidade, outro estado, outro lugar. E eu me dei conta do seguinte, cara, se eu tirar essas ideias que não são minhas, eu descobri uma grande contribuição minha como mãe. A minha contribuição como mãe é mãe festa, é mãe férias, é mãe alegria. Aí, imediatamente na hora, veio assim... Nossa, irresponsável, sei o que eu falei, esse irresponsável, esse julgamento não é meu. Quem pertence isso? Né? A quem pertence isso? Quem pertence isso? Né, claro. Essa é a Gabriela antiga, porque hoje em dia eu tenho clareza o quanto a energia da alegria cria, o quanto a energia da alegria traz o poder de cada um, a beleza de cada um ser quem se é. Então, pode ser que falem isso? Pode, mas isso não me pertence. Então, essa clareza, porque as pessoas às vezes não fazem, elas até escutam uma vozinha, mas às vezes elas não fazem porque elas não querem ser julgadas. Mas aí, a minha facilitadora do João Pessoa fala assim, você vai ser sempre julgada, fazendo ou não fazendo, então faz o que você quer. É porque a gente começa a dar poder ao outro, né? Isso. E o poder é seu, é você que é o comandante da sua vida, né? Quando eu começo a preocupar o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro vai falar, estou dando o poder da minha vida para o outro. É um distrator, né? É um distrator. Né? Você não está mais no domínio da sua vida para você poder fazer a escolha que Exatamente. vai ser a maior contribuição para você. E o meu convite para as mães é exatamente isso. Elas se ouvirem e irem escutando o que é a maior contribuição para elas. E é um grupo específico de mães, porque... essas mães, elas já precisam estar em contato com o saber dela, que lá no íntimo, elas sabem que quem tem para dar, transborda. Quando você dá sem ter, isso aí vai ter, assim, a energia fica presa, porque você faz com raiva, não é a mesma qualidade pesado, energética. Né? Fica muito pesado. E é interessante, até falar sobre isso que eu vi lá, que eu achei legal, que você botou lá, que é facilitadora de consciência de mães e pais, né? Dá umas dicas aí pra galera que tem filho adolescente em casa, que conhece bastante esse tem tema várias aí. dicas. Agora, a grande dica, a grande virada de chave, não é o que algumas pessoas gostam de ouvir, é assim, mãe, se você mudar, você consigo, esquece um pouco seu filho adolescente, vai cuidar da sua vida. Por exemplo, adolescente pode ser um pé no saco. Eu amo adolescente, mas eu fui mãe de adolescente. Uma coisa é adolescente, o cliente, eu sou psicóloga, eu faço meu Deus, eu sou bonitinha, eu sou bacana, psicóloga escolar. É outra coisa, você ter filho adolescente, dependendo das personalidades, e é uma fase muito disruptiva, muito questionamento. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, eu falei assim, seu hobby é ficar me criticando? Eu falei literalmente isso pro meu filho, seu hobby é ficar me criticando? Porque eu me sentia assim. Então, aí a gente pega esse peso, por exemplo, eu fiz tudo errado, tudo que eu faço nada dá certo, meu filho não me ama, blá, 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 blá. Mas e se a gente visse sobre outro ponto de vista? Filha adolescente ou filho adolescente não está achando graça nenhuma na mamãe, tudo que a mamãe faz é mico, Ótimo! Então, mamãe agora vai cuidar da sua própria vida. Eu vou ser feliz, já que não está querendo. E eu estou empurrando essa energia para o adolescente. E o adolescente está com energia para o mundo. E é saudável que seja. E é normal também, né? E se ele não tiver com energia para o mundo, isso pode ser ruim para o desenvolvimento dele. Então, aproveita que o adolescente está ligando foda-se para você e vai cuidar da sua vida. Olha que presente! É a fome com vontade de comer. Mas, culturalmente, as mães parece que não viram a chave, às vezes. E ficam se cobrando e ficam sofrendo. Eu, inclusive, agora, cunhei o termo. Ser mãe de adolescente é uma fase de vulnerabilidade para a mãe, porque realmente é difícil, para os pais também. Então, a primeira dica que eu dou, não está dando certo, você está querendo aproximar, não quer? Aproveita, vai cuidar da sua vida. Você não vai deixar de ser mãe, você não vai largar seu filho, mas joga essa energia que você está lutando para que ele ou ela, mas ele ou ela não está aberto para receber agora. Então vai fazer um curso, vai passear à noite, vai sair com as amigas. Sabe? E essa dica, ela parece simples, mas ela é muito profunda e muda toda uma dinâmica. Porque também, quando a mãe cuida de si e sai, pode até ser que, paradoxalmente, seu filho te procure, porque ele não se sente sufocado.
Porque exatamente, já é uma relação de amizade, né? De troca, de verdade, né? Não tá forçando algo, né? E igual você falou, porque o adolescente já tá naquele ponto de... Ele sabe mais ou menos o que ele quer, teoricamente, né? Ele quer ter essa liberdade. E igual você falou, né? E deixar o cara errar. Errar faz parte do processo, né? Se não for vida ou morte, né? Deixa errar. Outra coisa faz parte. Eu percebo muito, por exemplo, eu tô com uma pré-adolescente em casa, né? E eu até falo às vezes pra minha esposa, eu falo, cara, deixa, velho. Vai passar raiva, fazer o quê? Porque como é que vai aprender também? Daqui a pouco ele vai ter você, ele vai ter a sua mãozinha ali pra poder, né? E aí como é que vai ficar? Porque às vezes nem é saudável, porque você falou, pra criança ter esse cuidado demais, de escola. Banho de escolada. De escola, entendeu? De escola. O universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Da escola, meu jovem, da escola. Foca em você, que eu tenho certeza que tudo vai fazer na sua vida. Ó, quero deixar pra vocês aí, ó. Tem no banner aí, quem quiser fazer sessões de barra de axis, quem quiser fazer algum curso de barra de axis, tem uma esposa, são facilitadores aí. Estamos aqui para ser contribuição da sua vida. Faça perguntas, quer receber do Thiago e da Sabrina? Sente seu corpo, que tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Barra de axis é algo transformador, meu jovem. Essa é outra dica que eu posso dar. Pô, fica à vontade. Mãe, receba barra de axis. De verdade, de verdade. Tanto que eu corro barra de axis. Sabe por quê? Porque se você se cuidar... E barra de axis ajuda a descolar aqueles pontos de vista fixos que você tinha do seu filho criança. E a gente, por exemplo, aqui está falando de adolescente. Então, descola disso e a barra de axis vai te ajudar. Agora, se você estiver aberta para receber, porque não é as barras que vão te mudar. É o seu estado de receptividade para o campo que as barras criam no seu sistema nervoso. É o que eu sempre falo, né? Imagina você ter aí 30, 40 anos de pontos de vista, que o ponto de vista seria aquela crosta na mente, né? E a barra vem para limpar isso, né? Você volta, tipo um reset. Né? E você começa a falar, peraí, legal, não preciso ter aquele ponto de vista. Não tem nada de errado eu deixar meu filho um pouquinho mais ali, ele aprender um pouco mais. Não tem nada de errado eu ser feliz. Ter que cuidar de mim mesmo, como ser humano, né? E aí você vê, beleza. O que os outros vão falar, gente? Os outros vão falar, são ponto de vista dos outros. A gente pode comprar esse ponto de vista pra gente. Aí, por exemplo, você e sua esposa, vocês correm barras de uma mãe. Aí faz algumas sessões. Essa mãe vai começar, provavelmente, a relaxar mais, a se incomodar menos. Os ganchos que ela tinha com a relação com o filho dela vão ter menos poder. E aí, como ela mudou, isso acaba transbordando na relação. A relação fica menos tensa. E o adolescente também pode receber barra, né? Isso também. É né? Inclusive, vocês estavam falando de classe de barras. Vocês podem dar classe de barras. Vai a mãe e vai o filho. Se o filho tiver até 15 anos, não paga, 50... Não paga, né? Não paga. Se tiver 16 ou 17, paga 50%. Então, olha só, gente. E aí fica esse convite interessante. No Brasil todo aí, né, o programa nosso ele é um programa nacional. Leva o seu filho, leva a sua criança para o curso de barra de axis. Que ele vai receber. Vai receber, já vai ter a técnica, pode trocar, vocês podem trocar. Em família, olha que maravilha. E é uma experiência maravilhosa, né? Potencializa muito. Se só a mãe recebendo já é bom, agora imagina a mãe e o adolescente. Né? Outra coisa que eu vi que achei bacana, você falou assim, ó, maternidade com consciência, reflexo e leveza. Como é que a mulher pode ter uma maternidade mais leve? Pois é isso, assim. Leveza é tudo. E depois que eu peguei... É como se o Access Conscious, depois que o Access Conscious entrou na minha vida, é como se desse nome e permissão, porque eu já sabia. Que é exatamente isso, a gente sabe, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de leveza. Que gosta... Mas eu era muito responsável. E eu achava que eram coisas diferentes. E não é. Você pode ser leve e responsável. Porque eu acho que a grande responsabilidade, hoje em dia... Vou até falar uma coisa polêmica, pode? Fica à vontade, minha amiga. Uma coisa polêmica. A gente agenda um compromisso, a gente faz certos pactos hoje, para daqui 2 meses, para daqui 1 semana. Mas quando chega aquela semana, quando chega aquele dia, energeticamente você sente assim, não é aqui que a minha energia quer estar. E aí, em nome da responsabilidade, você se trai. Porque claro que vai criar um constrangimento. Claro não, porque pode até ser que o outro também esteja na mesma situação e queira, né? Mas mesmo que crie um constrangimento, viver leal à sua energia, à sua verdade, tem um preço. Porque às vezes desse mundo 3D dá umas chacoalhadas. Mas em compensação, viver desse mundo 3D, seguindo a sua energia, te dá muita autenticidade e verdade. E as pessoas sabem que quando você disser sim, seu sim é sim,
e quando é não, é não. Porque quem diz sim para tudo quando quer dizer não, você também não sabe se está incomodando. Então, assim, essa coisa de seguir a sua energia mesmo, sabe? Agora, esse é o passo que eu estou na vida. Assim, vou seguir minha energia. E ser nômade ajuda muito. Quando eu chego em Brasília, para minha galera, minha família, não sei o quê, já é mais difícil, não é tão fácil, entendeu? Porque eu já estou mais presa àquela coisa de como eu vim até agora, aos 54 anos de idade. O que é um treino lindo. E porque às vezes as pessoas vão julgar que não é o caminho correto, vamos dizer assim, como se existisse algum caminho, né? E aí você falou assim, vou falar algo polêmico. A polêmica não está em quem fala, é como você vai receber isso, né? Isso. Se você está aberto para entender que aquilo vai ser uma contribuição para você, beleza. Se não, ok. Porque quem define agora lá no helicóptero, né? Quem vai colocar a onda é você. Se vai ser contribuição, se não vai ser contribuição, né? Exato. E a gente tem que entender que é o que o Axis convida, gente. O Axis tem várias ferramentas. Uma é perguntar pro corpo, né? Corpo, isso. Você quer isso? Corpo, você não quer aquilo? Vai ser mal contribuição? Vai ser menos contribuição? Porque tudo é contribuição. Mas ter a coragem de ser quem você é. Eu acho que falta hoje no mundo ter a coragem de quem você é. Na palavra já fala, né? Os mornos serão vomitados. Porque se você tem uma posição sobre algo, as pessoas vão respeitar aquela posição. E não tem nem por que não respeitar. Às vezes é a dúvida que vai gerar aquela dúvida no outro também, aquele ponto de vista. Porque você não se posicionou. E a gente tem medo disso, né? E coragem, essa palavra é muito especial. E coragem, cor, né? Vem do cerne, do coração. Agir com o coração. Quando você agir com o coração, seguindo a sua energia, seu corpo, seguindo o fluxo da vida, né? O fluxo da vida... e você tem essa coragem, pode ser que algumas pessoas mais próximas se tornem menos próximas. Podem ser algumas pessoas que não faziam parte do seu círculo passem a fazer, porque você está indo para uma outra expansão de consciência. Mas, passada essa fase, você vai sentir muito mais leveza e coerência, porque você não vai gastar energia não sendo quem você é. Então, respondendo lá atrás aquela sua pergunta da leveza, com a sua complementação. E é exatamente, gente, o Axis fala, o lema é encorajando as pessoas a saber quem sabe. A gente vive num universo que quer te encaixar. Isso. A felicidade é assim, sucesso tem que ser dessa forma, filho tem que ser assim. E aí o Axis traz o seguinte, não existe caixa. Existe expansão. Né? Toda hora está expandindo. Então não existe certo e errado. Existe experienciar. Pô, igual você falou com seu filho, fez uma experiência que foi maravilhosa. Às vezes para um funciona, para outro não funciona. Isso. E tá tudo bem, porque cada pessoa é diferente, né? O Gary fala, né? O bacana é você ser o esquisito, né? Eu tive um relacionamento, uma época que a pessoa falou assim, pô, Thiago, você é meio esquisito. E eu fiquei meio encabulado com aquilo, né? Cara, fui procurar no dicionário, esquisito é o quê? Uma pessoa única. Porque cada um de nós somos únicos. E que bom, porque aí eu posso aprender uma coisa, você pode aprender outra coisa, eu posso aprender com você. E vice-versa. Né? Em inglês, etimologicamente, weird, vem de wise, vem de sábio. Ainda tem isso? Aí tá vendo? Olha só a contribuição! Né? E é muito bacana, quando a gente não cria esse ponto de vista, a gente abre o espaço de receber essa ideia e essa contribuição. Eu lembro que eu teve uma época que eu falo muito sobre isso, né? Que eu era do mundo dos caipiras, lá do modo de viola, essas coisas, e eu tive um relacionamento com uma roqueira. Aí já ficava aquele negócio assim, né? Ixi, roqueiro, não sei o quê. Cara, eu recebi muita consciência, muito pensamento dos roqueiros, porque a galera é inteligente, culta. Que mais é possível, né? Mas acontece, eu fui aberto a receber. Porque o estilo musical não vai definir quem ele é. Mas a gente julga por isso. Pelo corte de cabelo, o jeito de vestir. E aí você gente não mais recebe. Velha julga pela tatuagem. Não, e aí você não recebe daquele outro ser humano. Porque aquele outro ser humano, ele tem uma experiência de vida que só ele viveu. Não recebe do ser humano e tudo que ele representa. Outra coisa potencialmente polêmica, mas aí é você que vai ver, que escolhe. A nossa polarização política. Nós somos corpo finito, seres finitos dentro de uma potência infinita. É assim que eu vejo hoje em dia. Então, no lado finito, eu tenho o meu lado super finito, entendeu? No meu lado finito, eu tenho um lado nessa polarização. Mas com o Access Conscious, eu já tenho a sacada de que se eu me polarizar muito, eu vou deixar de receber do outro lado e tudo que ele representa. Então, no Brasil, eu vou deixar de receber de quase metade das pessoas. Literalmente, tá numa partida. Né? Então, assim,
É muito perigoso isso. E é muito louco e muito difícil a gente baixar essas barreiras. Mas quando a gente baixa, por quê? Não vai ter um bolsonarista íntegro, não vai ter um lulista íntegro? Não, será? Será? Então receber... todos os homens são os cretinos. Será? Será? Sabe? A gente baixar as barreiras, porque senão, se a gente, dentro de mim, se eu tiver essa visão de homem, vai ser do homem de tudo que ele representa. E o masculino é uma potência, assim como direita, como esquerda. Então, essa coisa é muito desafiadora, exige muita coragem, né, para você abaixar essas barreiras. Você ia falar. E ser quem você é de verdade, né? E a gente fala, né? Receber de tudo e de todos, né? Exato. Esses são conhecimentos, pessoal, que você recebe na classe de barra de Axis, né? Não só você aprende ali a ativar, né, as barras, correndo as barreiras. Tem os processos verbais, que o universo, como pode melhorar, é um dos processos verbais. As perguntas, né? Você falou, né? O que requer? Você falou, o que requer o universo para que eu faça tal coisa? E que é bacana, o Axis, igual ele fala, a pergunta, ele amplia. A resposta diminui, que é só um ponto de vista, né? A pergunta, infinitas possibilidades mesmo. É você fazer a pergunta e soltar que a coisa vai acontecer. E o que me chamou mais atenção numa barra de Axis é você ouvir seu corpo. Você só tem essa experiência humana porque você tem um corpo. E esse corpo tem a consciência, esse corpo tem a vontade, esse corpo tem um desejo. E aí quando você começa a ouvir esse corpo, é o fluxo da vida. E o fluxo é rápido, gente, igual eu falo, não tem sentido. Deus, eu quero tal coisa. E você entrar no fluxo e demorar. Não atrapalhou, é rápido. É rápido. Porque exatamente, é o natural. Expandir é natural, desenvolver é natural, crescer é natural. E você veio para viver o extraordinário. Eu sempre falo isso aqui no programa. Mas você tem que escolher. E aí, aproveitando esse extraordinário, esse esquisito que a gente falou, ser esquisito, porque, por exemplo, na escola, os adolescentes falam muito comigo, quando eles vão conversar sozinhos, assim, eles falam, isso é normal? Isso é normal? Aí eu falo assim, normal? O que é normal? Eu vou dizer o que é normal estatisticamente. Normal estatisticamente é 68,3%, eu acho, da população. Não sei se é essa porcentagem exata, eu acho que é isso. Quer dizer que é onde está todo mundo. Isso é o normal, seguir a norma, seguir a boiada. Isso é normal. Você quer saber se é normal ou se é saudável? Sabe? E o esquisito tem a ver com isso. Então, você mãe, tá sentindo que tá estressado, tá pesado, tá ruim. E você, será que está desse jeito porque você quer ser normal? Será que você será que tem um jeito de viver mais saudável, mas que não seja normal? E aí eu acho a importância também de criar ecossistemas. Por isso que, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho, que eu oferto, são grupos de mães. Assim, por exemplo, 4 encontros. Porque eu escrevi um e-book numa linguagem bem direta e reta, assim, e inspirado nesse e-book, a gente tem 4 encontros, um por semana. E aí essas mães se unem e a gente traz essas temáticas, essas dores da adolescência, das mães de adolescente, e esse grupo específico. Depois eu descobri que não é nem mais para adolescente, mas esse grupo ainda, né? E aí acaba os 4 encontros, mas essas mães têm contato de WhatsApp uma coisa. Pode ser um encontro para a vida, pode ser, sabe? Porque às vezes o jeito de sair do normal desconecta, né? É encontrar um outro normal no micro-universo. Essa é uma forma progressiva, uma possibilidade, entendeu? Agora, esses grupos que eu faço, eles são sazonais, não é sempre que está aberto. Então tem a época disso. Assim. A única coisa que fica sempre aberta é o e-book, mas o resto, então tem esse encontro, tem um outro que é mentoria individual. Tem um outro que vai nascer agora, que eu não posso falar, senão vai dar spoiler, mas esse eu não posso falar. Ei, vamos lá, universo, como pode melhorar? Boa, convidar os 5 para fazer barra de Axis, vai expandir pra caramba você, dá mais tranquilidade no condomínio, né? Ó. Aliás, podia ter, né? Que tal vocês síndicos terem um dia por mês para ter sessão de barra de águas para todos que quiserem gratuitamente. Vai melhorar, vai diminuir a treta. Vou contribuir com meus amigos síndicos, que não é fácil não, meu jovem, vamos que vamos. Já vamos reta final do nosso bate-papo. Já quero deixar um recadinho para vocês, igual eu falei, tem um banner aqui. Eu e minha esposa somos, né, fazendo de barra de Axis. Se você quiser receber sessão de barra de Axis, tem um pacote aí. Se você quiser também fazer o curso, que é muito bacana, muito interessante, você e sua esposa aí, a gente tem as classes abertas, tem classe VIP também. Estamos aqui para poder ser contribuição na sua vida. Tem aqui o QR Code. Outra coisa importante, dia 24, 25, eu recebi o pessoal aqui do Talk Vibration. Talk Vibration, coisa desse sentido, que é os nomes em inglês, eu não consigo falar direito. Mas é isso aí, é o toque da vibração, meu jovem. Dia 24, 25, já aqui no rodapé do vídeo. Quem está
assistindo pelo YouTube, tá o telefone do pessoal para você também receber dessa energia. Foi um programa maravilhoso também. Quem quiser ver aí, foi um programa anterior a esse aqui. Foi um programa bacana. Tem esse encontro dia 24 e 25 aqui em Brasília, que é muito bacana. E minha amiga, Gabriela, fica à vontade. Onde vendeu seu peixe agora? Não, agora eu quero só pegar o gancho do que você falou da classe de barras. Uma coisa muito interessante. Você também é facilitador, você também dá classe agora. Isso, agora eu dou classe. Nômade facilitadora. E, assim, e cada pessoa que dá classe, você sendo aluno dessa pessoa, você recebe da energia dessa pessoa. A ferramenta é a mesma, mas cada um é diferente. Então, uma energia que eu sinto que eu contribuo muito é dessa coisa do nomadismo, dessa coisa de ver sobre outros pontos de vista, essa visão que está flexibilizando cada vez mais e que busca leveza e adaptação. Então, isso é uma coisa que eu posso oferecer. Mas o que eu ia falar é da sua classe de barras com a sua esposa. Uma coisa muito legal de classe de barras é que você faz, vamos supor, porque eu realmente cobro em Brasília, porque eu estou fazendo dentro da casa da minha mãe, né? Então, não pago aluguel. Cobro só R$161, não estou mais cobrando porque eu já vou viajar, não tenho mais espaço. Na agenda. R$161 para uma classe de barras. Sendo que o curso é 1.610, 10 vezes a sessão, se a gente fizer a conta. Mas se você fizer o curso, você tem uns colegas, por exemplo, porque mesmo que você faça um curso VIP, tem outras pessoas que já fizeram e tem uns grupos em cada cidade, principalmente nas capitais. Em Brasília o grupo é imenso e tem encontros para troca. Então, às vezes, você paga 10 vezes uma sessão de barras, mas você tem trocas de barras toda semana, se você assim quiser. Isso é mais maravilhoso. Você pode também auto-aplicar, né? Pois é. Então, assim, deixa a recomendação para você. Eu nem vou estar aqui. Então, assim, o meu convite é para mães, não só de adolescentes, porque eu aprendi isso com vocês, que queiram, que saibam no seu íntimo que alguma coisa não está boa. Eu estou me sentindo oprimida, estou me sentindo pesada, estou me sentindo opressora, educando meu filho de um jeito que nem faz sentido para mim. De repente eu estou vendo que eu não estou sendo genuinamente eu, não está legal, se eu for sincera, não está gostoso ser mãe. Se você está nesse ponto, de verdade, vai lá dar uma olhadinha no perfil Mãe Descolada Oficial. Pode te inspirar muito e tem várias coisas que a gente oferta. Então, esse é meu convite. Recebe o novo, vamos receber o novo, né? É bacana. Então, vamos para a pergunta final? Pode. Preparada? Diga! Moleque, gostei demais do papo, muito legal, interessante. E parabéns pela coragem de experienciar o do mundo, né? Eu acho que o nome é sobre isso, é você ir, aprender, perceber, se desafiar, porque tudo isso é contribuição, né, cara? Que é muito bacana. Então vamos lá, a pergunta final é... Diga! Universo, como pode melhorar? Gente, o universo, ele sempre tem essa coisa de infinitas possibilidades. As possibilidades são infinitas. Aí a gente escolhe, ela fica só uma. Por isso que é bom a gente ficar na pergunta. Vem a pergunta, a gente responde, cria outra pergunta. E uma pergunta que tem me gerado muita gratidão, assim, muitos frutos como pode melhorar? Dentro das perspectivas, o que eu posso criar com isso que me apareceu? Especialmente com as experiências desconfortáveis. Né? Então, por exemplo, eu fui financiar minha primeira classe, minha segunda classe, aplicando barras na praia. Flopou, não deu certo. Mas aí eu voltei para a pergunta. O que se requer para que eu consiga... Primeiro eu perguntei, universo, isso é o melhor? Vai ser contribuição? Se for, então o que se requer que eu faça? Aí veio outra ideia. Então, assim, como pode melhorar? De verdade, é fazendo perguntas. E não responder com a mente. Deixar que a resposta venha, uma resposta de um lugar de intuição, de sinais, de sensibilidade, de um outro lugar. E quando vier a resposta, faz outra pergunta. Esse é o segredo. Bom demais, gostei dessa resposta. Maravilhosa. Bem, Gabriela, gratidão aí. Né? Continua sendo essa nômade aí, contribuição no universo, no dia a dia, né? Pessoal, muito obrigado também por mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Obrigada, foi maravilhoso.